Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Plantástico para trazer novas informações, novos conhecimentos a respeito da área de produtos naturais para todos vocês. E hoje o tema de nossa aula é produção de extratos a partir de material vegetal qualificado, ou seja, a partir das aulas anteriores que nós já ministramos aqui no canal, nós já mostramos o controle de qualidade do material vegetal, como qualificá-lo para que possa ser iniciado o procedimento de produção de extratos, que depois vão se tornar ou eles mesmos o próprio medicamento, ou serão trabalhados para obtenção de outras formas, na qual nós também podemos desenvolver os medicamentos. Então, a obtenção do material vegetal e do extrato pode ser obtido, primeiramente, por divisão mecânica das drogas, então a moagem, por extração mecânica, então quando eu tenho aparatos tecnológicos que auxiliam no processo de extração, como por exemplo uma turboextração, dispersão molecular, quando eu trabalho com diferentes polaridades, dissolução, que é a solubilização dos princípios ativos, e evaporação, que é a retirada do líquido extrator do meio. Destilação, que são utilizados em especial para óleos essenciais, então isso está muito bem explicado na nossa aula de óleos essenciais aqui no canal. E as operações mais complexas, quando elas necessitam de mais de uma técnica envolvida para que possa ser obtido o produto final. Então, lembramos que as formas fitoterápicas podem ser obtidas por divisão mecânica das drogas. Então, eu tenho uma forma farmacêutica sólida, transformo essas drogas ou substâncias em pó, dispenso diretamente ou aglutinado em diversos estados. Então, eu tenho a minha droga vegetal, meu IFAV, meu insumo farmacêutico ativo vegetal. Eu moo, faço o processo de moagem, transformo em drogas ou substâncias em pó e posso dispensar diretamente na forma de um saquinho de chá ou mesmo na forma de uma cápsula, que é muito comum, inclusive, para laxantes. E representa a maioria dos medicamentos fitoterápicos. Então, são formas derivadas. Eu posso obter a partir desses grânulos, eu posso obter cápsulas, granulados, comprimidos, emplastros, e ainda, através do próprio extrato, eu posso obter soluções diluindo esse pó novamente dentro de um líquido ideal, dentro de uma formulação ideal para a obtenção do meu medicamento fitoterápico. E quais que são as vantagens disso? Então, comparativamente, quando eu tenho o extrato, quando eu produzo ele, eu tenho a maior estabilidade medicamentosa. Devido ao teor reduzido de umidade e de água, lembrando que a gente já falou disso, mas eu evito reações de hidrólise e crescimento microbiano. Então, eu acabo protegendo mais o meu ativo, que no final vai proteger toda a minha formulação do medicamento. Ocupa menor volume e torna mais fácil o seu transporte. Então, hoje a logística tem um custo muito alto, especialmente de plantas que vêm de outros países. Então, é importante que essa logística tenha uma redução de custo. A sua preparação é geralmente mais rápida, uma vez que eu tenho o pó pronto, eu encapsulo, eu comprimo, enfim, é uma facilidade maior na produção, maior agilidade tecnológica. Menor sensorialidade que os fitoterápicos líquidos, então muitas plantas, como por exemplo a alcachofra, são plantas amargas, então as soluções líquidas, os medicamentos líquidos têm um sabor amargo. Não que isso seja um problema, muitas pessoas gostam disso, mas em geral a cápsula evita esse tipo de efeito e evita com que as pessoas sintam o sabor. Não necessita de utensílios de medida, então a dose, a dosagem já está perfeita naquela forma farmacêutica. Seja cápsula, comprimidos, xarope, solução oral, não interessa, você já definiu a dose e sabe exatamente a quantidade que você vai ministrar para o seu paciente. E em caso de alguns fármacos que podem sofrer degradação por meio do ácido clorídrico, como por exemplo a garra do diabo e o arpagosídeo, existe a possibilidade de se revestir esse comprimido com um tipo de revestimento entérico que vai proteger o comprimido dentro do suco gástrico e só vai liberar os princípios ativos na hora que ele chegar na região intestinal. Então também é outra vantagem que é bastante importante dentro do contexto na tecnologia de fitoterápicos. Tá? E dentro das espécies vegetais, o material botânico qualificado são misturas de plantas ou partes de plantas secas. Então, eu posso ter, por exemplo, alguns medicamentos. Então, existe um muito famoso, que é uma mistura
de 3 plantas e o extrato já é feito com eles. Esse é um medicamento muito famoso para tratar o fígado de uma empresa japonesa. Também pode ser dividido em pequenos fragmentos que eventualmente podem ser adicionados de compostos quimicamente definidos, tá? Então, em geral, as espécies elas não podem conter substâncias muito ativas, como por exemplo glicosídeos e alcaloides tóxicos. Espécies que possuam essa característica não são utilizadas na produção de medicamentos fitoterápicos devido ao potencial efeito tóxico dessas plantas. E destina-se à obtenção de formas mais complexas, como os macerados, infusos, digestos e cozimentos ou decoctos. A gente vai citar um pouquinho disso aí para frente. Tá? Então, as espécies não se usam diretamente, mas constituem uma forma galênica intermediária para a preparação do fitoterápico, para uso interno ou externo. Então, a planta, o material vegetal, a droga vegetal, ela não deve ser utilizada diretamente para a produção de cápsulas, comprimidos ou outras coisas. Ela deve passar por um processo extrativo. Exemplo, mas eu uso planta medicinal em casa. O que você faz com ela? Você come? Não, você produz um chá. Então, você faz um processo extrativo através de água dessa planta. Outras pessoas colocam em bebidas alcoólicas, vodka, cachaça. Então a planta passa por um processo extrativo. Então esse extrato que é a que a gente tem que utilizar para a produção de medicamentos. A planta per se, ela não tem todo esse potencial. E quando eu faço o processo extrativo, a gente vai discutir hoje, eu foco em melhor qualidade da extração. Dentro do meu corpo eu não tenho isso, eu tenho um estômago com ácido clorídrico e depois eu tenho um intestino com pH alcalino. Isso não são técnicas de extração da área de produtos naturais. Logo, se eu como a planta como um todo, o efeito medicinal dela, se existir, vai estar muito prejudicado. Devem ser conservadas em frasco de vidro com rolha esmerilhada, colocados em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz. Então, as plantas devem ser bem conservadas para que elas não umedeçam, não criem bactérias ou sofram hidrólise ou não sofram fotooxidação. O interesse por essas formas é muito reduzido. Então, espécies vegetais moídas, não existe interesse farmacológico. Encontramos descrições em poucas farmacopeias, em algumas farmácias de manipulação que fazem alguns procedimentos bastante discutíveis, inclusive com relação ao uso de planta moída e encapsulada, que é diferente da planta que passa por um processo extrativo, que é o que nós estamos conversando aqui. Tá? Então, o que é o processo extrativo? O processo extrativo é retirar da forma mais seletiva e completa possível, ou seja, selecionar as substâncias ativas, retirar as substâncias com potencial tóxico e da forma mais completa possível, com o melhor rendimento que eu possa ter. As substâncias ativas contidas em drogas de origem natural, utilizando um líquido, então água, por exemplo, ou uma mistura de líquidos, como água e etanol, álcool 70, tecnologicamente apropriados e toxicologicamente seguros. Então eu tenho que ter um líquido que tecnologicamente ele é adequado ao processo extrativo e ele é seguro ao uso humano, mesmo que ao final eu vá retirar esse líquido do meu extrato para concentrá-lo. Então eu posso ter, em termos de classificação, uma extração parcial, onde eu não esgoto a planta. E isso é o procedimento que normalmente nós temos quando fazemos um chá em casa. A gente retira a maior parte dos ativos da planta, mas a gente não esgota a planta. Então, dentro desses modelos, nós temos a maceração e a turboextração. Lembrando aqui que na área farmacêutica, maceração não é a ação de pegar o grau e o pistilo e fazer isso. Se você pegar uma planta seca, você irá pulverizá-la. Se você pegar uma planta fresca, ou seja, com alto teor de umidade, você irá esmagá-la. A maceração para a área farmacêutica, dentro do nosso contexto, é a extração de um sólido através de um líquido. A gente já vai dar melhores exemplos para vocês. E eu tenho a extração exaustiva, que é onde eu esgoto a matéria-prima. Tá? Então essas extrações elas são muito mais voltadas
a área industrial, que precisa de um rendimento muito maior para a sua produção. Então nós temos os percolados, a contracorrente, o fluido supercrítico, entre outros modelos extrativos que esgotam o material vegetal, que retiram todo o princípio ativo de interesse da planta. Tá? Então, quais fatores podem interferir num processo de extração? Primeiro, a granulometria. Se eu tenho grânulos menores, eu tenho maior área de superfície, ou seja, eu tenho maior contato do meu sólido com o líquido, melhorando o meu processo extrativo. Então imaginem um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira na forma de pó. Qual que você extrairia melhor? Sem dúvidas o pó, que teria uma superfície de contato muito maior do que o pedaço como um todo. O meio extrator. Qual que é o líquido que eu estou utilizando? Como é que eu vou determinar esse líquido? Como é que eu vou utilizar? Eu uso água, álcool absoluto, álcool 90, álcool 70? Tudo isso é baseado na estrutura química, que nós já vimos em outros momentos, as aulas estão disponíveis no canal, falando o quê? Lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Existe alguma característica específica da planta que deva ser levada em consideração na hora do processo extrativo? Então, se existe, também deve ser considerado. E qual que é a eficiência desse processo extrativo? O quanto você tem de rendimento? Então, em termos leigos, a gente calcula mais ou menos 10% de rendimento. Então, a partir de 10 kg de material vegetal seco, eu obtenho 1 kg de extrato. A partir de 1 kg de material vegetal seco, eu obtenho 100 gramas de extrato. Posso melhorar essa extração ou posso piorar essa extração trabalhando com técnicas de granulometria, adequação do solvente, metodologia e especificidades. Tá? E aí entra um contexto dos tecidos vegetais. Então isso é uma regra, mas a regra muitas vezes não funciona. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho tecidos vegetais compactos, raízes e caules, eu preciso de uma granulometria menor. Quando eu tenho tecidos macios, como folhas e flores, eu posso ter uma granulometria maior. Por quê? Porque isso vai permitir a penetração do solvente. Então, a penetração do solvente na célula vai depender da rigidez dessa célula. Tá? Então, quanto maior a rigidez, menor a granulometria. Mas em alguns momentos o pó muito fino gera depois problemas na hora da filtração. Você entope o sistema de filtro e aí você tem que parar todo o processo, limpar o sistema de filtro, e o que acaba piorando muito e causando uma perda de rendimento. Então nem sempre uma granulometria, um pó muito fino é interessante no processo de extração, a não ser que você tenha um sistema de filtragem muito eficiente. Tá? E o meio extrator? Então, ele deve ser o mais seletivo possível, para que eu possa dirigir a extração. E para que eu possa dirigir isso, eu trabalho com polaridade. Então, moléculas lipossolúveis, utilizo solventes não polares. Hexano, cloroforme, acetato de etila, éter, entre outros. Ou posso utilizar mais hidrossolúveis, água, álcool, metanol. O interessante da linha de pensamento é a seguinte: álcool, ele é um produto anfipático. Ele serve tanto para se limpar gorduras, como mistura muito bem com água. Então, se eu trabalho com etanol absoluto, eu tenho a extração de muitos componentes lipossolúveis. Se eu trabalho com água, eu tenho a extração de muitos componentes hidrossolúveis. Se eu fizer uma mistura dos dois, eu consigo atingir diferentes polaridades. E ainda é um solvente aceito pela comunidade científica, pela química verde. É um solvente que é fácil de trabalhar e pequenos residuais dele, em torno de ppm no extrato, não são prejudiciais à saúde. Então, o que a gente mais utiliza acaba se tornando o etanol, em torno de 70% a 80%. Tá? Esse é o que a gente tem o uso mais frequente. E a gente tem que lembrar da toxicidade. Então, eu vou comparar o etanol com outros solventes. Então, qual o risco de manuseio do etanol? Se não houver fonte de calor, o etanol é um líquido seguro. Ele pode cair em cima de você que não vai acontecer nada. Se for cloroforme e cair em cima de você, ele vai causar uma dermatite de contato, ele vai causar uma reação na sua pele. Se for um éter, um hexano, a mesma coisa.
Em termos de estabilidade, o etanol em solução aquosa ele é bastante estável, diferente de um hexano, um composto clorado, que ele volatiliza a baixas temperaturas. Em termos de disponibilidade, o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, logo é extremamente fácil para obtê-lo aqui no Brasil. E o custo dele também é muito baixo, comparativamente a solventes orgânicos, que muitos deles, inclusive, são importados, então eles são cotados em dólar, aí o preço vai lá para cima. E também lembrando que o aumento de temperatura aumenta a solubilidade. Quais que são os cuidados aqui que nós devemos ter? Primeiro, compostos que não permitem o aquecimento, então são os compostos termoestáveis. E depois também a temperatura que o solvente permite eu atingir. Então, se eu estiver utilizando etanol, eu tenho que usar um banho-maria a 40, 50 graus Celsius. Se eu estiver utilizando água, eu já posso ferver. Então depende muito também da origem, da característica química desse solvente. E um deles sendo um dos mais importantes talvez, que é aquele que a gente utiliza em casa, utiliza em vários momentos, inclusive em momentos festivos, é a água, né? Então a água ela pode ser utilizada só e somente só como água, ou também pode ser utilizada em misturas com outros solventes. Quais as características importantes da água? Então, primeiro, incolor, inodora, limpa e fresca. Naturalmente livre de bactérias. Não são indicadas águas filtradas e purificadas para a produção de fitoterápicos. Gosto e sabor aceitáveis. Livre de patógenos. Não conter sais, porque esses sais acabam reagindo com as moléculas do estrado, causando precipitação ou mesmo um sensorial ruim do chá a partir de amargor, entre outras coisas. Não causar corrosão. Não causar corrosão significa potencial oxidativo. Se ela causa corrosão, ela oxida os meus princípios ativos. E baixa radioatividade, que é uma definição importante para a água que será ingerida pelo ser humano. Tá? Então, o que deve ser avaliado num processo extrativo? Então, primeiro, qual a eficiência que eu vou ter desse processo e qual a estabilidade do produto que eu vou obter ao final desse processo. Quais são os meios que eu tenho para poder fazer esse extrato? E quanto custa esse processo? Porque o custo final sempre vai ser repassado ao produto, que no final vai chegar à ponta ao cliente que vai comprar o medicamento. Então, quanto menor o custo do processo, menor o custo no final da cadeia para o cliente. E aí, a partir desses dados, eu avalio a finalidade do extrato que eu tenho, qual que é o meu interesse e se ele deve possuir diversas substâncias ativas ou não. Então, isso também é uma definição que eu tenho durante o meu processo de pensar o que eu vou obter ao final da minha extração. E com relação à presença de conservantes, isso é bastante discutido, por serem produtos naturais, se vai presença de conservante ou não, mas sim, é permitido colocar conservantes, desde que eles não reajam com as substâncias presentes no extrato. Então, eles não devem ter interações entre as substâncias. Devem ser solúveis em etanol 95 para que possam ser solubilizados e colocados depois no extrato. Metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno e butilparabeno são conservantes que funcionam muito bem com extratos vegetais, com pouquíssimas reações junto aos princípios ativos e causando uma boa conservação em pequenas concentrações. E as soluções conservantes são adicionadas na proporção de 0,5% em extrato, que depois será diluído na proporção do medicamento. Então, isso é possível. Mas hoje a gente utiliza outras técnicas, como a técnica de secagem, que é muito mais eficiente e você não precisa fazer adição de conservantes. Tá? Então, a extração sólido-líquido, que é a frio, a maceração, a turbolização ou a percolação, ou a extração sólido-líquido a quente. Então eu tenho sistemas abertos, como a turbolização, a infusão, a digestão e a decocção, ou sistemas fechados, de refluxo Soxhlet. Lembrando que sistemas fechados são simplesmente sistemas de refluxo, não existe pressão envolvida, como por exemplo, num fluido supercrítico. Tá? Mas é importante, as que mais são utilizadas dentro dos contextos de produção de extratos é a maceração para pequenos volumes e a percolação para a área industrial, onde você tem grandes volumes de produção. Então vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Tá? Então a maceração e as suas operações afins. Então a maceração é a operação na qual a extração da matéria-prima é realizada em um recipiente fechado.
uma garrafa, um líquido, um pote, uma panela, qualquer coisa, né? Dentro do contexto laboratorial, nós utilizamos beckers, nós utilizamos vidrarias adequadas ao processo de maceração. Mas muita gente faz isso em casa, quando ela pega o azeite, coloca um galho de alecrim dentro do azeite e fecha. Então ali você tem a extração da matéria-prima, que é o alecrim, realizada no recipiente fechado, que é a garrafa de azeite, em temperatura ambiente, por períodos longos, horas ou dias, sob agitação ocasional e sem renovar o líquido extrator. Então é isso que é o processo de maceração. Quando eu coloco a planta em contato com o solvente, deixo ela ali parada durante alguns dias, algumas vezes isso é agitado manualmente, e depois de um período, em geral, de 7 dias, eu retiro esse extrato. Algumas pessoas renovam o líquido extrator, e isso chama-se de remaceração. Então eu tenho a renovação do líquido extrator. Então o que eu faço? Eu tiro todo o meu extrato, pego meu material vegetal, coloco novamente o líquido extrator. Isso precisa controlar muito bem o líquido extrator, por quê? Porque quando você faz os ajustes ali, você tem variações do teor de umidade e variações de peso da planta inicial. Então precisa ser muito bem calculado, não é um risco que em geral vale a pena ser feito, tá? Se eu pegar esse meu becker com a planta dentro e colocar ele em banho-maria, eu estou aquecendo. Então aí eu crio o processo de digestão. Então o processo de digestão é quando o extrato é obtido atuando um solvente sobre uma droga, como a maceração, durante tempo variável, quando não houver indicação contrária. O sistema aquecido, em geral, com álcool 70, trabalha entre 40 e 60 graus Celsius. E ela pode ser dinâmica, então ela fica sob agitação constante. Só colocar ele num ambiente onde mantém a agitação. Então, por exemplo, um agitador magnético. Tá? E quais fatores que influenciam nisso, né, nesse processo? Então, material vegetal. Primeiro, a quantidade. Qual a quantidade de material vegetal que eu vou utilizar? Qual que é a natureza desse material vegetal? Então, um tecido compacto ou um tecido macio? Tá? Qual a umidade desse material vegetal? A granulometria. E, finalmente, a capacidade de entumecimento. Então, o que é um entumecimento? Quando eu coloco a planta em meio com solvente, ela entumece, ela absorve o solvente e cresce. Então, se eu colocar muita planta e muito solvente dentro do meu recipiente, a planta vai entumecer e isso vai vazar. E eu vou perder todos os meus dados de peso, tempo, granulometria, porque tudo isso será perdido. Então, a capacidade de entumecimento da planta deve ser considerada. E com relação ao líquido extrator, a seletividade, ou seja, eu vou selecionar aquilo que eu estou extraindo e a quantidade que eu devo utilizar para extração do material vegetal. Em geral, a quantidade que eu uso é muito maior do que a quantidade que eu obtenho de extrato. Por isso, ao final, temos os processos de secagem e retirada desse líquido extrator. Tá? Dentro do sistema, o que influencia dentro do sistema? A proporção droga-solvente. Então, eu tenho quanto de material vegetal e quanto que eu tenho de solvente. Existe temperatura envolvida? Existe agitação envolvida? Existe alteração de pH envolvido, que é muito comum para a extração de alcaloides? E qual o tempo de extração que eu vou deixar aquilo para obter o maior rendimento que eu puder? Então, dentro desse contexto, as drogas vegetais indicadas são substâncias ativas que não estão presentes na estrutura celular, ou seja, que elas estão solúveis dentro do meu líquido extrator. Eu não preciso quebrar nenhum tipo de membrana para que esse princípio ativo seja liberado durante o processo de extração. Tá? Quando eu preciso quebrar essas membranas, eu utilizo a turboextração, que é a extração com simultânea redução de tamanho, onde existe um rompimento celular. E aí, no rompimento celular, as substâncias ativas acabam solubilizando no líquido. Então, ele apresenta um tempo menor de extração com um esgotamento maior da planta. Então, essa é uma boa vantagem. Entre outras vantagens, temos: é uma técnica simples, é uma técnica rápida e é uma técnica versátil. Inconvenientes: difícil separação por filtração. Uma vez que eu tenho a redução do tamanho da granulometria,
eu tenho um pó menor que me entope o filtro. Geração de calor e tecidos compactos que podem causar problemas ao turboextrator. Então esse daqui é um modelo de turboextrator. Eu tenho uma haste, aqui dentro eu tenho uma lâmina, essa lâmina gira como se fosse um mixer, né? E ele vai mexendo e destruindo as células, e ao final eu tenho um extrato que provavelmente numa maceração eu faria em 7 dias, aqui talvez eu consiga fazer em algumas horas. Então a turboextração é muito boa, porque o rendimento dela é muito bom dentro de pouco tempo. Mas, conforme dito, existem as suas inconveniências. Tá? E as soluções aquosas extrativas? Então esses também são importantes, porque são aqueles que a gente utiliza muito em casa. Tá? Então, os chás, os macerados. Então a gente fala de macerado com chá, por quê? Porque aqui não existe calor. Né? Então, o macerado, nesse caso, são plantas que não aceitam chás quentes, porque elas degradam o princípio ativo. Então, eu coloco a planta com água e deixo ela quietinha lá. Então, é uma solução extrativa, a temperatura ambiente, sobre uma substância previamente submetida a um processo de visão grosseira. Então, por exemplo, o boldo do Chile. Lembrando sempre que o boldo do Chile não é aquele boldo brasileiro cabeludo que tem na casa do pessoal. Aquilo não é boldo, aquilo é uma planta tóxica. Então, estou falando do boldo do Chile, original. A gente corta a folhinha, coloca num copo, coloca a água, dá uma esmagadinha, e aí deixa ali 2 horas, e aí você toma, que os princípios ativos vão ter ido para a água. Então eu posso fazer isso, por exemplo, com condições técnicas definidas. Então, substância a empregar, 20 gramas. Água, 1 quilo. Então, contundir, cortar, pulverizar. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui é uma solução a frio, tá? Mas eu posso fazer ela a quente, que são os infusos, ou comumente chamados de infusão. São soluções extrativas obtidas quando eu coloco a água previamente aquecida à ebulição em contato com a minha planta, e depois eu fecho esse ambiente e eu coloco em contato durante um determinado período de tempo. Então, aonde eu quero chegar? As soluções extrativas obtidas a partir de infusão é quando eu pego a planta, coloco ela num recipiente com tampa, coloco a planta lá dentro, deixo a água previamente aquecida à ebulição e coloco isso junto da planta. Qual o problema disso? Previamente aquecida a ebulição. Se eu pegar água fervendo, ela vai queimar a planta, assim como ela vai queimar a pele de um ser humano ou de um animal. Então eu não posso botar a água fervendo na planta. Quando ela queimar a planta, ela vai amargar o chá. Ela vai amargar o processo de infusão. Então não deve ser feito isso. Ela deve estar em que momento? Quando começam a sair as primeiras bolinhas de baixo, né, do processo de aquecimento, ela está adequada para você retirar tudo que você precisa, tomar um chá numa temperatura agradável, que não vai queimar a sua língua, e estará com sabor de planta medicinal e não com sabor de queimado. Então é muito importante essa questão. Tanto que para isso nós temos uma aula no YouTube que explica exatamente a produção de infusões e a produção de decocções. Tá? E os decoctos são, por outro lado, quando eu tenho uma solução extrativa fazendo a água atuar à ebulição, então eu tenho a água fervendo e a planta dentro do ambiente fervendo. Tá? Então, normalmente, essa planta é dividida grosseiramente de acordo com a sua textura. Então, eu emprego ali 100 gramas de droga, 1.500 gramas, ou 1.500, ou 1,5 litro de água, e aí eu deixo isso ferver, até obter um determinado volume definido anteriormente. Então, meu material vegetal deve estar contundido, cortado ou pulverizado grosseiramente, e eu vou ferver até a redução a 1.000 gramas, ou seja, eu vou perder 1/3 do volume do meu líquido extrator. Né? Na decocção concentrada, a quantidade de droga a empregar será 50% maior. Drogas vegetais com princípio ativo muito ativo é contraindicada a decocção sem fórmula que expresse a relação dos componentes. Então, especialmente para alcaloides, isso deve ser muito bem considerado. Né? Então, mas que tipo de planta faz isso? Exatamente aqueles tipos de chá que são utilizados por efeito alucinogênico. Tá?
Saindo da maceração, que é onde eu tenho meu líquido e minha planta extraindo no ambiente fechado, ou seja, eu tenho um limite de extração, então ela não é exaustiva, eu passo agora para a extração exaustiva, ou seja, a percolação e as operações afins. Então, a percolação é uma extração exaustiva que utiliza um equipamento conhecido como percolador. E do percolador eu posso dizer que sai o percolado. O percolador ele nada mais é que um recipiente cilíndrico de metal ou vidro cônico. Ele é indicado na extração de substâncias muito ativas em pequenas concentrações ou pouco solúveis no ambiente. Então esse daqui é um modelo de percolador. Então aqui em cima eu tenho a entrada do líquido, aqui embaixo eu tenho o gotejamento do líquido e aqui dentro eu vou fazer toda a colocação da planta. Então o líquido extrator ele entra, passa pela planta e sai no recipiente de coleta que será acoplado aqui. Quantos litros de solvente eu posso passar por aqui? Quantos forem necessários. Em que momento que eu paro de passar o solvente? Então imagina que você tem uma planta lá, folhas verdes. Você está passando álcool 80. Você vai passar, o primeiro extrato vai sair com a coloração verde. Você vai continuar passando o líquido extrator, continuando até a hora que o líquido extrator sair sem cor. Nesse momento, significa que aquela capacidade do líquido extrator está exaurida. Ele já extraiu tudo que ele podia. Ah, professor, e se eu mudar o líquido extrator? Se você mudar o líquido extrator, você vai mudar a seleção de ativos e vai voltar a extrair. Mas aí a sua extração não é mais seletiva. Você já está retirando qualquer coisa que pode ser que isso não lhe interesse mais. Tá? Então é importante que isso fique claro. Então a percolação simples, como é que eu procedo com ela? Primeiro, eu coloco o material vegetal dentro do percolador, umedeço ele com o líquido extrator e deixo a planta ganhar entumecimento. Também tenho que tomar cuidado com o empacotamento. Quando eu vou colocando a planta, esse empacotamento deve ser homogêneo e não compacto. Por quê? Se ele for compacto, no processo de extração podem se criar canais internos. Esses canais, o solvente vai descer por ali e não vai extrair o resto da planta. Então, o solvente tem que descer como um todo e não através de uma pista de corrida parecendo uma serra. E a velocidade de fluxo, quanto entra de solvente e quanto sai de extrato. Tá? Então, qual é a velocidade de fluxo? Em geral, 30 gotas por minuto é um fluxo bastante interessante. Tá? E eu tenho a percolação fracionada, na qual o que eu faço? Eu faço um processo extrativo, eu deixo o meu produto 12, 14 horas em maceração, depois eu tiro todo esse macerado e insiro mais solvente, aí começando a percolação. Isso é importante porque dentro dessas primeiras extrações, né, as primeiras frações apresentam quase a concentração total de ativos. Mas quando eu estou falando de toneladas de planta, 20% é muito. Então eu preciso continuar fazendo o processo extrativo. Mas nesse momento eu já tirei uma parte onde eu vou ter a maior concentração deles. E para indústrias em geral, eles usam os percoladores em série, onde frações diluídas alimentam outros percoladores. Então eu tenho a bateria de percolação. Então como é que funcionaria uma bateria de percolação? Eu tenho um primeiro percolador, tiro todo o extrato dele, passo o solvente nele, ligo no segundo percolador, tiro, passo num terceiro percolador. Isso é importante para as indústrias que produzem extratos para a indústria farmacêutica, porque elas trabalham com quantidades gigantes de planta. Então elas fazem uma bateria, obtêm litros e litros de extrato, depois elas secam e produzem o extrato seco ou a massa mole, enfim, aquilo que for de interesse da indústria produzir, seja para a área de medicamentos, cosméticos, alimentos ou qualquer outra. Tá? E como que eu determino o líquido extrator? Então, a gente estava falando de trabalho com soluções hidroalcoólicas. Como é que eu faço isso? Eu pego a minha planta. Então eu faço soluções hidroalcoólicas em concentrações diferentes. Por exemplo, 50, 70 e 90. 3 soluções. Peso quantidades iguais da droga vegetal. Então eu pego 10 gramas da droga vegetal em 3 becquerels separados. Adiciono as diferentes soluções, o mesmo volume. Então se eu coloquei 10 gramas, vamos supor que eu vou utilizar 50 mililitros da minha solução. 50 da minha 70 e 50 da minha 90.
deixo extrair, filtro, e aí eu seco isso. Secando isso, eu posso saber o quanto que eu extraí da minha planta. Então, teoricamente, aquele que obtiver maior peso foi o líquido que extraiu mais da minha planta. Ah, então é assim que faz? Isso na regra. Mas muitas vezes eu já sei que o grupo ativo que eu quero extrair está em outra concentração de solvente, em outra polaridade do solvente. Então, nem sempre extrair muito significa extrair o que eu quero. Então, a melhor extração é aquela que você extrai tudo daquilo que você tem interesse em obter no seu processo extrativo. Tá? E lembrando um pouquinho aqui, eu sempre gosto de lembrar que existem os medicamentos alopáticos e homeopáticos. E muitas vezes as pessoas falam que a fitoterapia é homeopática, e ela não é homeopática. Então, a homeopatia tem todo um conceito que não faz parte aqui do grupo da gnosia, né? Mas temos diversos colegas que trabalham. Mas na fitoterapia nós temos moléculas químicas, nós temos os grupos químicos. E uma vez que nós temos os grupos químicos, ela é considerada um alopático. Então tem a quimioterapia orgânica, inorgânica e aqui a fitoterapia, plantas, drogas e produtos obtidos diretamente de vegetais, onde eu tenho uma molécula química que atua no receptor farmacológico e que pode ser vista por um aparelho de controle de qualidade. Então isso daí caracteriza bem a fitoterapia como uma medicina alopática e não homeopática. Tá? E quais as concentrações de extratos para formas farmacêuticas tópicas? Então nós temos diversos extratos e diversas formas de administrá-lo ao ser humano. Então quando eu falo de um extrato fluido ou um extrato glicólico, na proporção extrato fluido, uma parte de vegetal para uma parte de extrato, e o extrato glicólico, 2 partes de vegetal para uma parte de extrato, eu posso variar dentro de uma forma cosmética entre 2 a 10%. Mas eu tenho outros formatos de extrato também. Então o extrato mole, ele pode estar aí envolvido de 2 a 3%. Por quê? Porque o extrato mole é um extrato muito concentrado. O extrato seco, ele possui baixíssima umidade. O extrato mole ainda possui um pouco mais. Então o extrato seco, uma concentração menor ainda, de 1 a 2%. E compostos ativos puros, variando aí entre 0,25% e 1%. Tá? E quais os critérios de escolha dos meus solventes? Polaridade. Esse é o critério de escolha. Então, por exemplo, xantinas e purinas, elas são solúveis em líquidos extratores baseados em água e álcool 1:2. Glicosídeos, ou seja, moléculas que possuem glicose na sua estrutura, saem bem em etanol e algumas também saem bem em água. Saponinas, água, etanol, base, hidróxido ou carbonato. Antraquinonas, elas já precisam algumas misturas um pouco mais lipossolúveis. Taninos, saem bem em etanol. Resinas, qualquer coisa diferente de água. E enzimas, soluções aquosas. Então, na verdade, você tem aqui um direcionamento, mas nem sempre vai dar certo isso. Você precisa conhecer a sua planta, conhecer um pouco mais da sua estrutura, para saber a polaridade ideal do solvente, para você poder solubilizar essa molécula e essa molécula estar disponível para utilização pelo corpo humano. Tá? Então, como eu falei dos extratos, vamos dar algumas definições. Então, o que é um extrato fluido? O extrato fluido são preparações líquidas que são mais concentradas que as aquosas. E eles são utilizados na proporção de uma parte do material vegetal para uma parte de extrato. Então, quando eu pego 1 kg de planta, eu coloco o solvente necessário para fazer a extração, depois eu retiro todo o solvente até chegar em 1 kg de extrato. Então eu tenho a proporção de 1 kg do material vegetal para 1 kg do extrato. Agora, se eu pegar esse extrato e diluir ele 10 vezes, então eu pego meu extrato fluido, que é 1:1, e diluo ele 1:10, eu obtenho a tintura. Tá? Então a tintura era justificada antigamente por quê? Imagine um extrato vegetal. Roma antiga, Grécia antiga, eles utilizavam muito o extrato de belladonna para espasmos, só que aí você tem que dar 1,5 gotas para o seu paciente. Como é que você vai dar isso para o paciente? Não vai. Outro problema do ser humano, se eu tenho que tomar 1 gota, 5 é melhor ainda, e aí o paciente está intoxicado. Então o que você faz? Você dilui. Então no caso lá da Grécia, uma vez diluído, você tem o quê? Em vez de 1,5 gotas, você tem 15 gotas. Isso faz
mais fácil a posologia e também é melhor ao psique do paciente. Além do fluido, eu posso concentrar mais ainda e chegar no mole ou espesso, que é uma massa maleável, parece aquelas gelecas que a gente brinca quando é criança. E ele tem uma evaporação parcial e a umidade é muito variável, então vai depender muito de planta para planta esse teor de umidade. E eu posso pegar esse extrato mole espesso e secar mais ainda, deixar ele sem solventes com 5% de umidade, um pouquinho mais, né? Menos de 5 não é indicado porque ele não reconstitui, mas de 5 a 12 é aceitável. Então eu pego esse extrato, evaporo, obtenho um resíduo seco e desse resíduo seco eu coloco a adição de um agente secante. Eu posso colocar destrina, lactose, dióxido de silício, enfim. Isso para um processo mais manual, sem o uso de um spray dryer. Aí o liofilizador dá para usar? Não é indicado, a não ser que você esteja trabalhando só e somente só com água. Porque para o liofilizador você precisa congelar o seu material. E o seu material está com álcool, o que vai dificultar muito ser congelado. E o spray dryer é a técnica adequada, mais bem vista hoje para a produção de extratos secos dentro do mundo dos fitoterápicos. Tá? Então, a produção de extrato seco hoje pode ser feita com teor de extrativos. A partir desse teor de extrativos, eu coloco para concentrá-los em rotoevaporador. Depois eu vou para adição de agente secante, secagem em estufa e cálculo do fator de correção. Então esse é o formato que as pequenas indústrias fazem. Nós teremos muito em breve uma aula de tecnologia de pós, onde vai ser dito exatamente como é feito a partir do processo de nebulização em português ou spray dryer em inglês. Tá? E finalmente, eu falei aqui para vocês do processo de concentração em rotoevaporador. Então esse é o equipamento que é o rotoevaporador. Então o rotoevaporador consiste do quê? Aqui é um balão em banho-maria. Esse balão roda no próprio eixo, então aqui eu coloco o meu extrato, então minha planta que já foi extraída, então eu tenho só líquido aqui dentro, com álcool X 70, 80, 90. Isso em aquecimento, o álcool começa a evaporar, ele sobe por essa coluna, aqui ele encontra um condensador, o álcool condensa e vem para esse recipiente de coleta. Interessante aqui lembrar que nessa região superior a gente liga uma bomba de vácuo. Por quê? Porque eu diminuo a pressão dentro. Então, diminuindo a pressão dentro, a temperatura de ebulição do álcool cai. Então, eu consigo fazer o álcool aqui ebulir a 35, 40, 45 graus, dependendo do material vegetal, o que é uma temperatura baixa, o que as plantas aguentam, o que os princípios ativos aguentam. Diferente, se eu não tivesse essa pressão negativa aqui, provavelmente eu teria que colocar 60, 65 graus nessa água para evaporar o álcool. Tá? Estamos falando de etanol. Se eu estiver falando de outros solventes orgânicos, alguns chegam a evaporar só com a própria pressão. Né? Então, por exemplo, o clorofórmio só com a própria pressão ele já começa a evaporar. Então tem que se tomar um cuidado nesse aparelho. Parece um aparelho simples, mas qual que é o grande problema? Se você aumenta muito a temperatura, você degrada o princípio ativo, você forma muito vapor e que pode te dar problema no equipamento. Se você coloca a temperatura muito baixa, você vaporiza isso por pressão, então isso vai destruir a sua bomba de vácuo. Então ele tem que ter um equilíbrio entre pressão e temperatura que vai estar envolvido com o solvente e com o material vegetal que você utilizou para produzir aquele extrato. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção e estamos aí à disposição para dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem. Mais uma vez agradecemos toda a atenção de vocês e aqui me despeço. Abraço!